Boa noite, bebê da graça. Hoje é domingo, dia de estarmos diante da presença do nosso Deus, buscando aliviar os nossos corações, buscando refrigério diante da palavra de Deus e também aprendermos sobre a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 5, para estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 3, onde a palavra de Deus nos diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Meus irmãos, Deus ele quer falar aos nossos corações, quer nos ensinar, quer nos mostrar o quão Ele é grande e poderoso e o quão temível é o Deus que é fogo consumidor. Embora não saibamos muito, sobre Ananias e Safira, sendo esse o único episódio registrado, podemos tirar algumas lições boas desse episódio ruim ou desse acontecimento trágico que aconteceu na vida desse casal. Vejamos agora algumas razões pelas quais Ananias e Safira estavam aos pés dos apóstolos, mas não aos pés do Senhor. É muito fácil nós ficarmos aos pés dos pastores, aos pés de apóstolos, aos pés de pessoas que se dizem intituladas divindade, mas é muito difícil ficar aos pés do Senhor, porque o Senhor ele exige mais de nós do que os homens pecadores. Jesus, ele é santo, ele exige santidade diante da tua presença. Jesus, ele exige um culto legítimo de verdadeiros adoradores. A primeira coisa que o texto nos ensina é que Ananias e Safira, eles viviam um cristianismo de aparência. Hoje, muitos vivem de aparência. Hoje nós vemos pessoas que, embora suas vidas estão todas destruídas, quando nós olhamos aquela pessoa ela tenta demonstrar, que está tudo bem na sua vida, que ela está vivendo um momento especial, que ela está no auge da sua vida. Nós vemos muito isso na vida dos artistas de televisões, na vida de atores que trabalham na vida de fama. Vemos muito isso na vida pública, na vida dos políticos, na vida daqueles que se dizem pessoas e até pensam que são melhores do que os cidadãos do nosso país e muitas vezes melhores do que as outras pessoas, porque para eles a aparência é tudo nas suas vidas. Algumas pessoas hoje eu tenho visto e experimentado através do ministério que visito, famílias passando por problemas. Muitos deles têm um carro novo na garagem, às vezes um carro importado, um carnê com mais de 100 mensalidades para poder pagar, mas a vida está toda arrebentada, a vida financeira está toda destruída, está tendo problemas com a família, problemas com os filhos, problemas com os amigos, porque os amigos estão vendo aquela pessoa sendo destruída por causa do seu ego, mas a pessoa ela não quer deixar de viver de aparência. Então, o primeiro ponto é que muitas vezes nós possamos estar até dentro da igreja, mas se não tomarmos cuidado,
né, talvez venhamos a estar vivendo uma vida, né, apenas, né, de aparência, ou um cristianismo de aparência. Vamos compreender o que estava acontecendo lá em Atos, né? Porque ali conta a história desse casal, ali conta a vida desse casal no meio da igreja. Aquele povo tinha uma consciência do que era uma verdadeira comunidade cristã. Quando nós olhamos em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 35, nós podemos ver que a comunidade cristã, que o povo cristão, eles viviam de comum acordo e estavam vivendo uma experiência maravilhosa diante de Deus e também se doando e dando e ofertando e ajudando aqueles mais necessitados. Aquele ato de contribuir era necessário no momento devido a tantos necessitados, mas não era algo imposto, era voluntário. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja, tudo aquilo que nós colocamos diante do altar de Deus precisa ser de coração, precisa ser voluntário, né? Ananias e Safira estavam livres para vender a propriedade, ou não? Existiria algo de errado em ficar com parte do dinheiro da venda? No versículo 4, a propriedade era deles antes e depois da venda. Não porque Ananias e Safira morreram. Eles queriam fazer a média na igreja, queriam aparecer na igreja. Queriam impressionar pela sua generosidade aparente. Tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que não é verdadeiro, é condenável pelo nosso Deus, meus irmãos. Então, aquilo que Deus condena é a avareza, o ego, a mentira. Mas Ananias e Safira, eles cometeram o pior de todos os pecados. Queriam ganhar reputação contando uma mentira deslavada. Isso me parece tão comum. Parece que hoje a mentira é algo tão comum na vida das pessoas, nos lábios das pessoas, que as pessoas se esqueceram do medo e do temor do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da nossa vida. Já que não era errado ficar com todo o dinheiro ou parte dele, qual foi a mentira? Queriam apresentar uma integridade que não possuíam? Não haviam sinceridade em suas ações, em seus corações? Além da mentira, podemos perceber que outro pecado muitas vezes condenados por Jesus, principalmente em relação aos líderes do seu tempo. O pecado que aqui se estipula é a hipocrisia, é o pecado de ser um sepulcro caiado, que quando a gente olha por fora é muito bonito, com alças douradas, alças lindas, com detalhes desenhados, mas na verdade o que contém lá dentro é algo morto, que não serve mais para nada. Vocês acham que a punição para o pecado deles foi severo demais? A morte? Esse fato mostra que a igreja não deveria cair nesse pecado. Existem pessoas que, para ganhar a simpatia dos outros, ou até mesmo cair nas graças da igreja, da comunidade, revelam atitudes cristãs louváveis diante dos homens, mas o coração é sempre mentiroso diante de Deus. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8 nos diz: não se importe em ser visto pelos homens, mas de ser conhecido diante de Deus. Uma vida de egoísmo busca apenas os interesses carnais, interesses pessoais,
Era notável que aquela igreja se importava com os outros. Mas a motivação daquele casal não era aliviar a dor dos outros, ou o sofrimento dos outros, ou os que estavam necessitados, mas inflamar seu próprio ego. Eles pensaram nos outros ou em si próprio. O comentarista Matthew Henry diz o seguinte: os hipócritas podem negar a si mesmo uma coisa para se servirem a si mesmo em outra coisa. Troca. Foi triste a troca de Ananias e Safira. Foi triste a atitude de Ananias e Safira, não foi? E é mais triste ainda nós, servos de Deus, ficarem disfarçando nosso egoísmo com atitudes apenas aparentes. Muitos se perderão por causa do egoísmo, por causa de viver uma vida de aparência diante do Deus que é glorioso e é fogo consumidor. Esse comportamento revela influência maligna na vida dos homens, assim como na vida de Ananias e Safira. Versículo 3. Paulo nos dá uma grande lição. 1 Coríntios 10, 24 e 1 Coríntios 13, 5. O que nos exorta a ter uma vida de altruísmo e verdadeiro amor ao próximo. O acordo, todo acordo, ele precisa ter sinceridade no coração. Toda oferenda deve ser voluntária ao nosso Deus e Senhor e Salvador das nossas vidas. Tudo o que aconteceu com Ananias e Safira foi de comum acordo. Podemos ver isso no versículo 9. Eles abandonaram e cometeram um crime. Fizeram tudo premeditado, muito bem pensado e planejado. Quando algo mal, ruim, é planejado, é arquitetado, é pensado dentro dos nossos corações, aí sim ele se torna algo pecaminoso e que pode levar à morte a todos aqueles que conhecem o Deus vivo e verdadeiro que nós adoramos e servimos. Tudo foi planejado de maneira não sutil. Tudo foi planejado de maneira tão sutil que a igreja nem seria capaz de descobrir a trama. Ananias e Safira planejaram, arquitetaram e fizeram com que aquele planejamento deles fosse algo tão minucioso, tão escondido da presença dos homens que nem a igreja e nem aqueles que estavam vivendo em comum acordo, vivendo de forma maravilhosa, em amor uns com os outros, poderiam perceber a blasfêmias dele. A blasfêmia de Ananias e Safira levaram eles à morte. Eles fizeram um acordo indevido que tiveram que pagar um preço muito alto. Qual foi o preço? Suas vidas. Gálatas 6, versículo 7 nos ensina e diz que de Deus não se zomba. Meus irmãos da igreja, não devemos entrar em acordo uns com os outros para praticarem aquilo que não edifica a Deus. É preciso muita coragem para denunciar aquilo que não agrada a Deus e não se aliar a elas. Cuidado, irmãos. Não só na igreja, como também na família, não devemos concordar com o pecado. Não concorde com aquilo que vai trazer morte para dentro da nossa casa, para dentro
da nossa família. O desafio que aprendemos com Ananias e Safira é evitar os pecados que eles cometeram, pecados que são ameaças para a pureza e integridade da Igreja de Cristo. Ananias e Safira, eles perderam suas vidas por causa da blasfêmia que eles cometeram contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 3, nos fala que é o único pecado que é pecado de morte, que não há salvação. E Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 3, no versículo 3, o apóstolo fala para Ananias: Ananias, por que cometeu esse pecado tão terrível diante de Deus, de blasfemar contra o Espírito Santo? Meus irmãos, quando Deus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não há perdão, não há salvação, nós podemos ver que para Ananias e Safira, a blasfêmia contra o Espírito Santo tirou deles a salvação, tirou deles a vida eterna. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que nós possamos aprender a cada dia mais com a palavra do nosso Deus e buscar sabedoria e entendimento diante de Deus, para que possamos viver uma vida de santidade diante de Deus, de purificação diante de Deus, e que nós possamos orar e pedir a Deus para que esse pecado da blasfêmia nunca venha fazer parte da vida da nossa família e nem da nossa vida. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos colocar os nossos corações, as nossas famílias, a nossa vida diante do Senhor, clamar ao Senhor para que a Tua misericórdia e o Teu perdão, que dura para sempre, possa alcançar as nossas vidas. E que jamais, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso coração possa ser, ó Pai, egoísta, como o coração de Ananias e Safira. E que o nosso coração nunca nos leve a mentir, ou se não cometer tamanho pecado de morte como eles cometeram diante do Espírito Santo do nosso Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida dos presbíteros da IPB da Graça, as suas famílias, os seus filhos, que o Senhor possa levar aos seus corações toda a paz, todo o refrigério, que o Senhor possa levar descanso e também que o Senhor possa pegar e acrescentar cada dia em suas vidas sabedoria para que nós, como líderes da IPB da Graça, possamos liderar, ó Pai, com firmeza, com destreza, mas acima de tudo, com o Senhor à frente de nossas vidas e também de todos os nossos objetivos e ações que nós tivermos diante desse Deus que é fogo consumidor e Deus que é grande e poderoso, que é presente nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a sua família da fé, abençoa os enfermos da IPB da Graça, visita os enfermos nos seus leitos, nos hospitais, coloca a sua mão santa e poderosa sobre as famílias da IPB da Graça, guarde a vida daqueles que estão viajando, daqueles que estão trabalhando, daqueles que necessitam, Senhor, da segurança, do livramento e da providência divina do Senhor nas suas vidas, para que possam ter, ó Pai, o alimento, o sustento, tanto físico, material, mas também espiritual, para poder ser gratos ao Senhor pela sua bem-aventurança e pelas maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.